Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Leandro Leco. Sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula de marketing digital. O conteúdo dessa aula aborda como assunto principal entender como os pesquisadores de marketing aplicam os vários conceitos, as técnicas e a forma em que os gerentes implementam as descobertas para melhorar a prática de marketing. Na aula de hoje, temos duas frases para reflexão. A primeira frase: toda ação de marketing é uma oportunidade de pesquisa. Reflete um princípio fundamental no marketing, onde cada iniciativa permite coletar dados sobre o público, comportamentos e resultados para refinar estratégias futuras. Essa visão transforma ações rotineiras, como campanhas ou lançamentos, em fontes de percepções acionáveis que impulsiona a criação de um gatilho eficaz, reduzindo riscos e otimizando investimentos. E a segunda frase: marketing sem dados é como dirigir de olhos fechados. Captura a essência do marketing orientado a dados, destacando os riscos de decisões baseadas em intuição em vez de evidências concretas. Sem dados, campanhas desperdiçam recursos em suposições, enquanto análises revelam comportamentos reais do público para otimizar resultados. O conteúdo dessa aula é para que você possa entender o que é pesquisa de marketing, o que ela representa para a área e quais são suas funções e aplicações, principalmente para as empresas. Então, ela oferece informações importantes para descobertas que auxiliam no entendimento do público-alvo, do mercado e do comportamento do consumidor para subsidiar a tomada de decisões estratégicas. Então, eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. A pesquisa de marketing tem foco no mix de marketing. Quem lembra dos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. E informações úteis para ele, como análise de concorrência do consumidor, que é uma estratégia de coleta, tratamento e análise de dados que visa aprimorar a tomada de decisão em marketing, garantindo maior conexão entre as ações e planos da empresa e também o desejo dos consumidores. Quando fazer pesquisa de marketing? Sua empresa deve fazer pesquisa de marketing sempre que precisa tomar decisões estratégicas de comunicação, vendas ou produto. Vamos lá. Como, por exemplo, adentrar um novo nicho de mercado ou público, alterar a precificação dos produtos. Então, faço pesquisa de marketing. Tipos de pesquisa. Em geral, são 2 tipos: pesquisa exploratória e pesquisa conclusiva.
O segundo tipo, né, que é a conclusiva, possui os subtipos. Subtipos: descritiva e causal, também chamada de experimental. Os 6 passos para uma pesquisa de marketing segue um processo sistemático que começa pela identificação do problema e termina na tomada de decisões estratégicas. Esse fluxo garante que ações sejam baseadas em dados, alinhando-se à ideia de que o marketing sem dados é arriscado. É como dirigir no escuro. Modelos de pesquisa de marketing variam de 5 a 11 etapas. Eu vou apresentar para vocês 6 passos. Mas concentram-se em planejamento, coleta e análise. Primeiro, definição do problema, das alternativas de decisão e dos objetivos da pesquisa. Essa etapa é o ponto de partida da pesquisa de marketing. Consiste em esclarecer qual é exatamente o problema, qual os caminhos de ação estão na mesa e o que a pesquisa precisa descobrir. Identifique a questão central, como baixa conversão ou percepção de marca, para focar esforço. Por exemplo, é transformar uma situação vaga, as vendas caíram, em uma pergunta clara que a pesquisa possa responder. Como, por exemplo, por que as vendas do produto X caíram no segmento Y nos últimos 6 meses? Então, tem que ser mais objetiva. Aqui você delimita público, escopo, período, produto ou serviço e contexto em que o problema ocorre. E quando falamos em objetivos, determine metas claras, como medir satisfação ou testar conceitos. Em tese, o objetivo da pesquisa está muito atrelado ao problema apresentado. Desenvolvimento do plano de pesquisa. Para que possamos projetar uma pesquisa de mercado de maneira adequada, devemos considerar decisões interrelacionadas. Uma das decisões mais importantes é a escolha do tipo de pesquisa, pois é o que vai definir como as informações vão ser obtidas. Crie um plano detalhado que inclua a escolha da metodologia, como entrevistas, enquetes ou grupos focais. A definição da amostra, ou seja, quem irá participar. E a elaboração do questionário ou roteiro de entrevista. Coleta de informações. Execute o plano de pesquisa, que pode envolver o envio de questionários online, a realização de entrevistas presenciais ou por telefone, ou a condução de grupos focais ou análise de concorrente para reunir informações primárias e secundárias. Análise das informações. Organize, cruze dados com ferramentas analíticas para encontrar padrões, tendências e insights. Essa etapa transforma os dados brutos em informações úteis
diversas ferramentas podem auxiliar na análise de marketing, como Google Analytics, sistema de CRM, que é o Customer Relationship Management, Power BI e um que a gente usa muito no dia a dia, principalmente os professores, né? Google Forms. Apresentação dos resultados. Elabore um relatório que apresente as descobertas de forma clara, concisa, visualmente organizadas, com gráficos e tabelas, incluindo análises e conclusões. E a sexta, e o sexto passo, né, a sexta etapa, tomada de decisões. Use as conclusões do relatório para tomar decisões informadas sobre a estratégia de marketing. A pesquisa deve guiar a empresa na otimização de suas ações e implantação de melhorias, monitorando impactos. É o momento de escolher a alternativa mais apropriada para solucionar o problema ou aproveitar a oportunidade. Com base nas evidências fornecidas pela pesquisa, e não podemos esquecer que a decisão que é colocada em prática e resultados devem ser monitorados e avaliados. Lembra do princípio da melhoria contínua? Sempre estar monitorando. Após conhecer os 6 passos, as 6 etapas para uma pesquisa de marketing, deve ser definido também quais os métodos de pesquisa que podem ser utilizados. Vou apresentar os principais métodos de pesquisa que são utilizados para coletar dados. Pesquisa primária. Então, a coleta de dados primários. Então, coleta de dados novos diretamente para uma finalidade específica. Ela é mais detalhada e específica. Exemplo: pesquisas, entrevistas, grupos focais. Mas essa análise, ela leva mais tempo e é mais cara. Por ser mais cara, ela é valiosa porque fornece insights específicos e personalizados para o negócio, controlando o processo para atender às necessidades exatas de pesquisa. A pesquisa secundária, ela é mais rápida e econômica que a pesquisa primária, pois ela utiliza a compilação de dados de pesquisas nacionais ou globais e a avaliação comparativa de redes de concorrentes. Ou seja, é o uso de dados já existentes, coletados por terceiros, como relatórios governamentais, estatísticas públicas, estudos acadêmicos, publicações de um determinado setor e pesquisa de concorrência. Um dos principais problemas é que os dados podem estar desatualizados. A pesquisa de natureza quantitativa garante a precisão dos resultados e evita distorções de análise e interpretação.
permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo por meio de uma amostra que o represente estatisticamente. Ela foca em números, métricas, dados mensuráveis e análise estatística para obter resultados. Exemplo: em uma escala de 1 a 10 para avaliar a qualidade de um produto. Pesquisa qualitativa, ela explora informações mais subjetivas e em profundidade. Permite que seja analisada a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisando a interação de certas variáveis, além de ajudar a compreender os problemas e classificar os processos dinâmicos, focadas em percepções e motivações. Então, estou aqui com exemplos que se faz em pesquisa. Vamos nos atentar a exemplos de perguntas abertas e fechadas. Perguntas abertas. Tem aí a denominação dicotômico, que é uma pergunta com duas respostas possíveis. Ou é sim ou é não, né? Para programar essa viagem, você ligou para a Brasil Jet Airlines? Sim ou não? Já de múltipla escolha, uma pergunta que pode ter 3 ou mais respostas possíveis. Também pode fazer pergunta com escala de classificação, uma escala que classifica algum atributo de excelente a ruim. Agora, perguntas fechadas, então tem aí completamente não estruturada. Qual a sua opinião sobre a Brasil Jet Airlines? Uma pergunta a que os entrevistados podem responder de diversas maneiras. E uma pergunta também fechada, como exemplo, complemento de frase. Quando escolho uma companhia aérea, o que mais pesa na minha decisão é? Então, apresento uma frase incompleta e o entrevistado tem de completar. Perceberam o quanto a palavra amostra já foi falada nessa aula? E para melhor entendermos, uma amostra de pesquisa é uma parte representativa de uma população maior, que é selecionada para participar de um estudo. Ela é usada para coletar dados que possam ser extrapolados para o grupo total, tornando o processo de pesquisa mais prático e econômico do que entrevistar todos os indivíduos. Para ser validada, a amostra precisa ser escolhida de forma que suas características reflitam de maneira fiel às da população. A população é o grupo total a ser estudado. Exemplo: todos os consumidores de suco de caixinha no Brasil, enquanto a amostra é o subconjunto dessa população. Exemplo: uma seleção de consumidores de suco de caixinha. Somente após definirmos o tipo de pesquisa que vamos realizar é que podemos pensar
nos próximos passos. Questões a serem formuladas, estrutura e tamanho do questionário, procedimento para definição da amostra. Pesquisa exploratória. Geralmente é realizada antes ou para completar uma pesquisa específica. Como o próprio nome indica, né, ou diz, o objetivo da pesquisa exploratória é explorar um problema ou uma situação para prover, fornecer critérios e compreensão. Serve para exploração e aprofundamento em um assunto e utiliza fontes secundárias para explorar um tema em seu máximo. Exemplo: um empreendedor que lança um novo produto no e-commerce pode realizar uma pesquisa exploratória para descobrir quem são os potenciais compradores, através de idades, hábitos de compra, e em que regiões eles vivem, para assim desenvolver uma estratégia de venda. As pesquisas conclusivas são geralmente mais formais e estruturais que as exploratórias, pois elas se baseiam em amostras grandes e representativas, e os dados obtidos estão sujeitos à análise quantitativa. As constatações dessa pesquisa são consideradas de natureza conclusiva, uma vez que são usadas como dados para a tomada de decisões gerenciais. Como o próprio nome diz, serve para que o pesquisador chegue a uma conclusão. Exemplo: analisar se a mudança da logomarca afeta a adesão do consumidor, investigando a relação de causa e efeito para tomar uma decisão. Essa pesquisa necessita de uma metodologia clara, ou seja, pode ser descritiva ou causal, que são os outros dois tipos que veremos nos próximos slides. Pesquisa descritiva é o tipo de pesquisa de marketing que busca descrever o problema para encontrar a solução. Ela geralmente é realizada por meio de formulários, questionários, entrevistas. A pesquisa descritiva tem por objetivo traçar características de determinada população ou estabelecer relações variáveis mediante o emprego de técnicas de coleta de dados. Exemplo: registrar e analisar a opinião sobre um serviço prestado sem o envolvimento ou interferência do pesquisador. A pesquisa causal, como já havia dito, ela também chamada de pesquisa experimental, é aquela que busca entender um fenômeno, sua intensidade e seus porquês. É um tipo de pesquisa que busca identificar e provar as relações de causa e efeito entre variáveis para entender por que certos resultados acontecem. Então vamos lá, só para esclarecer melhor causa
efeito. Dor de cabeça, efeito. O que está causando a dor de cabeça? Pode ser uma enxaqueca. Então vamos continuar. Experimentação, que é um método primário para estabelecer a causalidade. Um exemplo de pesquisa causal no marketing é testar se um novo anúncio de TV causa um aumento nas vendas. Então, a empresa exibe um anúncio em uma cidade, que pode ser chamada de grupo de teste, e não exibe em outra cidade semelhante, que será o grupo de controle. Ao comparar as vendas entre as duas cidades, a empresa pode determinar se o aumento observado na receita do grupo de teste foi causado pelo anúncio. Vantagens da pesquisa de marketing. Sem dúvida, são inúmeras as vantagens de fazer pesquisa de marketing. Algumas das principais são identificar oportunidades de negócio, encontrar novos diferenciais competitivos, identificar um novo nicho de mercado, ter ideias de novos produtos, aprimorar estratégias já colocadas, ter insights para desenhar novas estratégias de marketing, reduzir custos de marketing, aprimorar os níveis de satisfação dos clientes. Dá para se perceber o quanto é importante realizar pesquisa de marketing. E para finalizar, também é possível, por meio dela, aumentar sua geração de leads, auxiliar a tomada de decisões e reunir as melhores práticas do mercado para aplicação em uma empresa. Um grande abraço a todos e não esqueça de deixar o seu like e incluir seu nome e turma ao finalizar de assistir essa aula.